primeira coisa é a gente fazer um retângulo aqui, ó, no chão lá, tranquilo. Não precisa se preocupar com a medida, mas se você quer fazer, tem um pouco de toque igual eu. Inclusive eu estou usando centímetros, tá? Não estou usando metros. Você pode usar a medida em uma direção, ponto e vírgula, a medida na outra direção. Pode ser 5 por 5. Tá? E aí faz um push and pull para cima ali de 3 metros, 4 metros. Tranquilo. Sketch normal. Tá? Deleta essa parte aqui da frente. Agora eu vou lá para cima para não atrapalhar nada que a gente faz aí, tá? Aí. Se inscreve bem, se inscreve, faz bem, se inscreve e deixa o like também. Dá um pouquinho de tontura, mas tranquilo. Beleza. Então fizemos aqui um retângulo e push and pull. Beleza. Isso é sketch básico lá. A gente vai dar 3 cliques, tá? Então, se você aperta uma vez, ele seleciona uma face. 2 cliques, ele seleciona a face e tudo em volta, imediatamente em volta. E 3 cliques, seleciona tudo que está conectado nele. Tá? Aí, botão direito, Reverse Faces. Feito isso, a gente já faz botão direito e Make Group, ou fazer um grupo, criar um grupo, né? Eu não sei se vocês todos estão aí em inglês ou em português, mas eu uso em inglês aqui. Foi. Aí, nós vamos pegar um bloco, tá? Beleza. E aí a gente vai fazer daí o retângulo no chão, sobe ele, faz de 5 por 5, 4 por 4, tá? E vamos colocar um objeto aí dentro. O objeto, eu até coloquei aqui o link, no chat tá aí, vocês podem baixar. Mas vocês podem escolher uma outra poltrona. Lembre-se de usar um objeto, ó, que tenha assim, bastante relevo, né? Um objeto que não seja muito quadradão. Porque muito quadradão não vai ter a nuance da luz e sombra. Beleza? Então pode ser qualquer uma dessas poltronas aí, vocês podem usar. Não entre no 3D Warehouse por dentro. Aqui, ó. Por quê? Porque você acaba pesando o teu arquivo de uma vez só. Então você baixa no teu navegador, depois você arrasta para dentro do seu arquivo. Ó. No caso, arrastei aqui e vai colocar num lugar que você quer esse teu objeto. Quando colocar o objeto lá no meio, dá uma giradinha nele para não ficar também tão chapado de frente, beleza? Olha lá, colocou o objeto, ele vai dar uma carregada mesmo. Dá uma giradinha assim, ó, ao invés de ficar retinho de frente, coloca ali uns 15 graus e coloca ele lá mais para trás, mais ainda na face para não sair do chão, tá? Vai colocar mais ou menos lá. Beleza? Todo mundo colocou aí? Aí a gente vai fazer... vai começar a usar o overlay de verdade mesmo. Tem as barrinhas assim, ó. Eu vou soltar elas aqui só para mostrar a ordem que eu uso cada uma, tá? Eu uso as luzes do overlay lights no começo aqui, depois os objetos, depois as utilidades e depois o overlay for SketchUp, que é a parte de configurações, tá? Todo mundo de máscara? Aí, colocou ali, show de bola. Vamos fazer uma luz aqui, ó. Fiz uma luz aqui do lado, ó. Clico uma vez e clico outra. O tamanho dela não precisa ser exato, tá? É mais ou menos uma janela ali. Só não encostar ela no chão. Feita essa luz aqui, ó, vocês podem fazer de duas maneiras. As duas não é o mesmo resultado. Eu vou mostrar o que dá de diferença, tá?
Então você pode clicar de novo aqui no Rectangle Light e fazer outra luz aqui. Ou você pode selecionar essa aqui, mover, aperta Ctrl uma vez e solta. E aí cola ela do outro lado. Para girar ela, deixa no mover mesmo, clica no pontinho ali na cruzeta vermelha e gira a tua luz para o outro lado. Então a gente fez essas duas luzes. Aí é o seguinte, ó, prestem atenção. Se eu peguei e fiz uma luz aqui, ela é um componente, tá? Ela é um componente igual uma cadeira dessa. Então se eu copiei ela para o outro lado, as duas serão a mesma luz controlada pela mesma luz aqui dentro, tá? Porém, se eu cliquei de novo aqui e fiz outra luz, ó, aí ele aparece uma nova luz aqui. Tá bom? Entenderam a diferença? Beleza. Isso é muito importante saber porque imaginem que eu tenho um forro em que eu estou colocando spots de luz. Estou fazendo 10 spots de luz. Você nunca vai fazer cada um spot independente, porque se você tiver que aumentar ou diminuir a força deles, você não pode ter que arrumar 10 vezes. Você vai só copiar eles e arrumar uma vez só, tá bom? Por isso que é importante você saber qual usar nesse caso. Então, assim, em resumo da questão, você copia quando você quer manter todas juntas em uma só. Você cria uma nova quando você quer configurar elas separadamente. E se eu copiei e elas estão juntas, ó, elas estão juntas, duas luzes, e eu quero separar as duas, eu venho botão direito em cima dessa e Make Unique. Aí ela cria uma nova aqui, tá? Aqui eu usei o Make Unique, cria uma nova aqui. É sempre bom manter organizado. Então a gente pega aqui, ó, botão direito em cima, Rename, tá? Como que eu sei que é aquela? Eu posso apertar o botão direito e Select Object in Scene. Ó. Aí ela vai selecionar lá. Então selecionar o objeto na cena. Ele selecionou lá, então eu sei que aquela é a minha luz. Se eu clicar aqui, ele também seleciona ali dentro. Eu seleciono ela lá, ela pula para cá. Então essa aqui seria a minha janela esquerda. Eu vou colocar um nomezinho nela aqui, que a gente vai começar a tratar a iluminação desse jeito. Primária, tá? Ela é uma luz primária, ela é a luz que vai ter mais força na minha cena, tá? Ela que vai reger a minha cena. A da direita, eu vou chamar ela de, sei lá, janela direita. Ou janela porque é por causa do formato, né? Mas poderia ser só direita ou só secundária. Não use acento, tá? Nos nomes ali dentro, porque ele não gosta muito de português do Brasil. Beleza? Então fiz as duas luzes. O que você vai fazer em todas as luzes da tua cena? Sempre. Você vai colocar aqui em watts, tá? Já pode colocar nas duas. Feito isso, então vocês mudam as opções aqui. Tem que estar duas luzes que estão controlando duas luzes lá. Beleza. Agora, antes da gente configurar as luzes em si, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desligar as duas, ó. Desliga aqui, desliga aqui. Vai ter o V-Ray Sun também, ó, Sunlight. Desliga ele também, a gente não está usando o sol, tá? Então desliga ele também. E nas configurações, vamos começar a configurar aquela configuração inicial lá de teste, tá? Essa configuração de teste, a gente pode até salvar ela para usar em outros casos, tá? Então é bem tranquilo. Beleza, vamos pegar aqui na opção do render, ó, e vamos colocar tudo para a esquerda. Puxa aqui, desliga o Progressive, deixa tudo para a esquerda. Puxa tudo para a esquerda e desliga o Progressive. Depois você vai vir aqui no Render Output. A gente pode deixar em 800 aqui, ó, tá? E se vocês quiserem, pode ligar esse Safe Frame,
mas não necessariamente precisa ligar ele, tá? Depois eu vou explicar o que acontece. No environment a gente desliga aqui, ó. Desligou. Material Override a gente vai ligar. E aqui na direita, a gente vai usar aqui, ó, Global Illumination. A gente vai mudar de Brute Force para Irradiance Map. E no Advanced Camera Parameters, a gente vai mudar aqui de 300 para 60. Então tudo para a esquerda ali em cima, desliga o Environment. No Global Illumination a gente deixa Irradiance Map. E o Advanced Camera Parameter a gente vai usar o 60. Tá. Então essa é a configuração inicial de teste, tá? Sempre que você vai testar a iluminação, e você sempre vai testar a iluminação no começo do projeto, tá? Você sempre vai testar. Você pode apertar até lá embaixo, ó, Save Settings to File, Save Render Settings to File, e salvar ela em algum lugar. No caso, eu tenho uma pasta aqui em documentos, que é SKP, é onde eu deixo tudo em relação ao SketchUp. E aí eu posso chamar assim, teste de iluminação. Aí sem cedilha e sem acento, sem o til, tá? Para ele não ter nenhum probleminha aí. Ele não lida bem com essas coisas. Para você testar se você fez essas opções corretamente, você vai dar um render e vai ver se está tudo escuro. Se ficar tudo preto a tela, é que deu certo, é que você fez certo. Então clica uma vez, espera ele fazer todo o processo até sumir o vermelhinho, tá? A gente vai ligar agora a primária, né? A luz primária. Vai ligar a luz primária e vamos dar um render para ver o resultado. No caso, ele está meio longe aqui, ó, não vai fazer muito sentido. Vamos então para pertinho aqui da minha poltrona. Vou ficar aqui pertinho da poltrona. Vou criar uma cena, tá? Do sketch para eu poder gravar esse ângulo de câmera. Criei uma cena aqui, ó. Dá um maisinho lá. Criou uma cena, então eu posso mudar de ângulo, clicar de novo, ele volta. E aí dá um render para você ver o resultado aí. Vocês vão perceber, ó. Tá vendo que eu tô bem próximo aqui e bem longe no render? Tem essa diferença. Isso, nas primeiras versões do V-Ray, não tinha como você adequar as duas. Como que é essa adequação de uma e de outra? Você vem nas configurações, Render Output e liga o Safe Frame. Para quem trabalha com publicidade, por exemplo, para TV ou com cartão, é como se fosse a sangria do cartão. É a parte onde você tem certinho o contorno de o que vai aparecer. Então eu dei ativar, ó, ele vai ficar um pouquinho mais longe, igual estava lá, aí eu posso vir até um pouquinho mais perto para eu ver o meu objeto principal, não adianta eu ficar muito longe. E vou dar um botão direito, Update, aí atualizei a minha cena, vou renderizar de novo. Agora, vocês vão perceber que está meio escuro, né? Está meio escura a minha cena. Agora eu vou começar a aumentar a minha iluminação. Então a minha primária, ó, eu vou mudar ela. Existe um truquezinho, tá? A primária sempre vai começar com 500, mais ou menos. Beleza? Em certos casos ela vai chegar lá a 2000, mas normalmente ela vai usar 500 e a secundária vai usar 100. Para iniciar, a gente vai subindo e abaixando um pouquinho para ter uma ideia lá. Mas vamos jogar 500 aqui e vamos dar um render. Para salvar a cena é o seguinte, ó. Normalmente ela não fica aberta aqui. Então a gente vem aqui, ó, Window, Default Tray, ou acho que é
gaveta, padrão, alguma coisa assim. E vai ativar os cines, ou cenas aqui, ó. Vai ativar ele, aí vai aparecer aqui, vai apertar um maisinho para ele criar. Então eu tenho a minha iluminação, ó, e eu estou vindo só com uma luz da esquerda para a direita, que é a minha iluminação principal, a primária. Tá? Essa luz primária, ela tem que refletir, refletir no sentido, né, mostrar. E você mudou a força dela, da luz, ó. Eu joguei 500 e watts. Tá, muda 500 watts. Beleza. Então assim, se você não tiver luz nenhuma ou tiver muito escuro, não importa a cor do teu objeto, ele vai ficar preto. Ou se você colocar muito claro, ele vai ficar branco. Então a gente tem que trabalhar a nossa iluminação para refletir bem as cores que a gente quer no nosso projeto. Porque o cliente ele vai estar querendo ver aquele porcelanato que ele quer comprar, né, aquela cor e tal. Então, isso é aquele tal de material override, tá? Ele vai ignorar os materiais da cena e jogar um material que está aqui dentro. Esse material override é essa cor aqui. É uma cor, ó, .735, tá? Que seria 1 é o branco e o 0 é o preto, tá? Então, é esse cinza aqui que está na nossa cena. Então, quando a gente aperta o botão direito, aonde está iluminado de forma média, ele tem que estar refletindo próximo, tem que estar mostrando para a gente próximo dessa cor aqui. Por isso que a gente aperta o botão direito em cima e vê o que é. Está .6. Então a gente vai aumentar um pouquinho a força dessa luz. Vamos colocar 600 e vamos renderizar de novo. Agora eu renderizei de novo, vou dar uma olhada. Ó, botão direito. Então assim, também não faz sentido a gente pegar uma área sombreada ou uma área muito clara. A gente tem que pegar uma área média, tá? De luz. Aqui, ó, no Color Float, já vai estar mais próximo lá. 0.6, 0.7 quase. Então beleza. Tá a luz que a gente quer. Eu estou ajustando a minha luz principal até chegar no ponto que eu quero. Ó. Chegou no ponto que eu quero aqui, beleza. Agora eu vou desativar ela e vou ativar a secundária. E vou renderizar de novo. Agora ficou tudo muito escuro, mas é porque é a secundária, é uma luz de penumbra. Essa luz, ela só vai contribuir para ressaltar algumas formas do tecido, tá? É para isso que serve essa minha luz, beleza? Se ela serve para ressaltar as formas do tecido, né, e ela é só penumbra, eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu buscar a cor aqui, ó, eu vou pegar a parte mais escura, tem que estar próximo de preto, tá? Então, eu vou colocar essa intensidade um pouco maior. Coloquei 150 aqui. E vou ver aqui, ó. Aqui, ó, tá próximo de preto aqui, beleza? Talvez daria para diminuir um pouco, mas eu vou deixar assim para a gente ver. Outra coisa, ela tá pegando uma luz aqui mesmo, mas eu vou puxar ela um pouquinho mais para frente, ó, para ela iluminar mais aquela parte da frente ali. Dar um pouquinho mais de nuance nas minhas dobras do tecido. E aí vou renderizar de novo. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Olha lá, agora apareceu bem aqui e está bem escuro onde está sombreado. Quando eu fiz isso, eu venho aqui de novo nas minhas configurações, tá? Tá carregando aqui, tá salvando. E vou ligar as duas e ver o resultado das duas ligadas, tá? O que a gente tem que ver daí quando estão as duas ligadas, ó? Uma não pode estar brigando com a outra em relação à sombra, tá? Então eu tenho que estar vendo a sombra da principal e não vendo a sombra da secundária, beleza? É isso que a gente tem que buscar
nesse render aqui. Aqui, ó, tá aparecendo da secundária. Então eu vou diminuir um pouquinho ela aqui, vou jogar 100, aí vai ficar mais bacana. Renderizei, beleza. Tô vendo a minha sombrinha do jeito que eu queria, tudo. E aí tem o último passo.